Como que faz isso mesmo? Ah, é verdade. Opa, sejam bem-vindos a mais um Backrooms Explicado. No vídeo de hoje eu estarei falando sobre o nível exclamação, que é uma subcamada do nível Corra Pela Sua Vida. Então eu já vou dizendo que coisa boa não vai vir desse nível. Bom, sem mais delongas, vamos direto para o nível. Bom, o nível exclamação é classificado como classe variável, ou seja, ele tem uma segurança variável, ele é altamente instável e tem uma quantidade diversificada de entidades, ou seja, é tudo praticamente randômico. Bom, o nível exclamação é uma subcamada do nível exclamação, mais conhecido como o nível Corra Pela Sua Vida, o que significa que muitos aspectos desse nível são semelhantes ao nível Corra Pela Sua Vida. Um desses aspectos sendo que o nível exclamação se assemelha a um longo e vasto corredor de hotel, consistindo de luzes vermelhas piscando e alarmes e portas que normalmente estão trancadas. A distância atual do nível é desconhecido, mas muitos teorizam a duração deste nível. No exato momento que você colocar os pés neste nível, você cairá em um estado de caos. Isso significa que você está perdendo a sanidade. Porém, não tenha medo, pois você pode aumentar a sua estabilidade mental com água de amêndoa ou barras energéticas. Então lembre-se sempre de levar alguns comestíveis antes de entrar no nível. Bom, depois que alguém começa a perder gradualmente sua sanidade, eles notarão uma horda ridiculamente grande de entidades que normalmente se consistem em Deathmoths, Hounds e Rabbits. E outras entidades desconhecidas que se acredita serem exclusivas no nível começarão a te perseguir em grandes velocidades. Mas não se preocupe, pois é possível ultrapassar as entidades. Bom, a cada 2 km nesse nível, há seções de salões chamados de corredores azuis, que contém água de amêndoa, bebidas energéticas e barras energéticas, e também uma calculadora estranha. Os tão mencionados corredores azuis consistem em luzes azuis e, ao contrário do resto do nível, tem poucas ou até nenhuma entidade no local. Assim é viável estabelecer uma colônia ou até um posto avançado nos corredores azuis, o que é um alívio surpreendente, pois eles são praticamente, se não a coisa mais segura no nível exclamação. Bom, como quase todos os outros níveis, escapar não é impossível, embora seja bastante difícil. Normalmente há cerca de 2 a 3 portas a cada 3 km neste nível, cada uma segue para um nível diferente. Embora essas portas possam ser uma fuga, não é aconselhável entrar nessas portas, devido ao fato de que essas portas levam principalmente a locais inseguros. Então possivelmente você vai de um nível perigoso para um nível mais perigoso ainda. Bom, alguns desses níveis são os níveis como nível 3, nível 6 e outros níveis semelhantes. Além disso, em algumas raras ocorrências, uma das portas pode enviar você de volta ao nível ponto de exclamação, e por isso entrar nas portas não é aconselhável. Embora, se você quiser escapar sem o necessário para ter que enfrentar o perigo dos outros níveis, existem apenas 2 saídas verdadeiras e confirmadas neste nível, e seu nome considerado é The Blue Exit e The Exit. É altamente recomendável sair pela Blue Exit, ou seja, a saída azul, ao invés da The Exit, que é só a saída. Isso acontece porque as entidades podem alcançá-lo antes que você possa chegar perto da The Exit, então você terá que tomar um cuidado extra. Bom, devido ao extremo perigo deste nível, não é aconselhável entrar neste nível por qualquer meio, e eu nem sei por que alguém faria isso, mas se você realmente tiver o desejo de entrar nesse nível, eu desejo-lhe boa sorte, porque não vai ser uma jornada fácil. Porém, eu posso te dizer que talvez ela tenha umas boas recompensas, porque supondo que alguém consiga percorrer o nível por um período incontável de tempo, eles verão uma escada subindo. Optando por caminhar pela escada, você será levado à Terra Prometida. Embora a escada seja arriscada de chegar, devido ao fato de que não há nenhum checkpoint perto da escada, ainda é uma boa tentativa. Presumindo que você queira sair das Backrooms, o nível da Terra Prometida é o nível que você vai querer ir. Porém, algo que você não quer fazer é sair desse vídeo antes de se inscrever no meu canal. Então, por favor, se inscreve aí. Qualquer coisa você pode sempre se desinscrever depois. Mas enfim, este nível pode ser um risco mental preocupante, pois ele pode alterar a sua estabilidade mental completamente, o que alterará a sua sanidade. Enfim, existem riscos ambientais que ocorrem aqui, que são coisas como fluido de carpete venenoso e pequenas poças de dor líquida no chão. Aviso, nunca corra por este nível sem sapatos. Se você tocar nas poças de dor líquida, você encontrará lentamente um destino pior do que a própria morte. Então escute o meu aviso e não
não entre neste nível sem sapatos. Ou melhor, não entre nesse nível de forma alguma. Bom, também existem fontes de água ao longo deste nível, embora a água contenha a peste da hidrolite. Hidrolite sendo um vírus aquático dos backrooms. Então por isso é aconselhável que você não beba essa água. Embora se você infelizmente bebeu a água, possivelmente porque você estava com muita sede, tente encontrar algum posto avançado ou os corredores azuis. E tente obter a água de amêndoa assim que possível. Inclusive, vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre os corredores azuis. Bom, os corredores azuis são os checkpoints, entre aspas, ou para melhor compreensão, são áreas seguras localizadas ao redor do nível exclamação. Os corredores azuis são corredores com uma luz azul. Pois é, quem iria adivinhar? Esses corredores são sempre acompanhados de água de amêndoa, barras energéticas e uma calculadora. Às vezes outras coisas boas podem aparecer nos corredores azuis, embora seja uma ocorrência rara. Os corredores azuis são um bom lugar para criar postos avançados, estabelecer colônias e descansar em geral. Você deve sempre parar nestes corredores, pois você vai precisar de alguns dos itens aqui. Você sempre deve encontrar esses corredores a cada 7 km no nível, o que é decentemente bom, supondo que você esteja cansado quando chegar a um dos corredores azuis. Às vezes, você pode até encontrar uma garrafa de super água de amêndoa nos corredores azuis, porém não coloque muitas expectativas, pois isso é mais raro do que você sair dos próprios backrooms. Então, embora isso seja uma possibilidade, não vale a pena você esperar que uma apareça. Se você tentar passar por uma janela aqui, os corredores azuis desaparecerão, o que será muito, mas muito lamentável. Raramente existem entidades aqui, embora as únicas entidades que foram encontradas nesses corredores não tenham sido consideradas perigosas. Se você viajar o suficiente, você encontrará a saída azul. Essa saída faz parte dos corredores azuis. Ela contém as mesmas propriedades do corredor azul, embora, como o próprio nome diz, você pode sair do nível exclamação-exclamação, o que pode ser feito descendo as escadas na saída azul e abrindo uma porta de saída que levará a um nível aleatório. Aqui vão alguns fatos importantes de se lembrar sobre os corredores azuis. Número 1. Você não pode perder a sanidade nos corredores azuis. A sua sanidade permanecerá no ponto em que estava antes de você entrar em um corredor azul. Número 2. É possível estabelecer postos avançados ou colônias nesses corredores azuis, como eu já havia dito previamente. E número 3. Os corredores azuis são a parte mais segura do nível exclamação-exclamação. Então não fique tentando achar algo mais seguro ainda, porque isso é o melhor que você vai conseguir. Bom, depois de falar sobre tantas coisas seguras, vamos voltar a falar sobre coisas ruins. Dessa vez sendo as entidades do nível exclamação-exclamação. Bem, ao entrar neste nível, você pode rapidamente notar as entidades que são consideradas exclusivas deste nível, pois elas só foram documentadas neste nível apenas. As entidades desconhecidas irão, como de costume, atacá-lo como parte da horda de entidades. Algumas dessas entidades desconhecidas podem ser confundidas com outras, pois algumas são apenas versões diferentes de entidades, embora isso não signifique que sejam entidades seguras. Então fique de olho, com algumas das entidades desconhecidas podendo até causar sofrimento mental e danos psicológicos se você lutar continuamente com elas. E você deve sempre evitar ter um pensamento de medo sobre várias dessas entidades, pois é assim que elas te dominam. A horda de entidades desconhecidas neste nível incluem o seguinte. Número 1. A mãe de todos os medos, uma entidade cujos traços foram alterados neste nível. No nível exclamação-exclamação, esta entidade te persegue mais rápido à medida que sua sanidade começa a diminuir, eventualmente fazendo vozes aparecerem na sua cabeça que dirão para você segui-la. Essa entidade também te seguirá em todos os lugares quando a sua sanidade for completamente embora. Então tente o máximo possível manter a sua sanidade, preferencialmente com água de amêndoa. Uma outra entidade são as geleias líquidas, uma entidade pegajosa que normalmente é feita de diferentes líquidos dos backrooms, como água de carpete, alcatrão e etc. No level exclamação-exclamação, os slimes líquidos são tipicamente feitos de dor líquida. Então, por favor, evitem eles o máximo possível, porque o seu final não vai ser bonito caso você encoste em um deles. Bom, pode-se quase imediatamente notar a horda de entidades atrás deles, que normalmente se consistem em várias entidades ameaçadoras que são bem conhecidas por todos os andarilhos nos backrooms. A horda de entidades comuns normalmente se consistem em raivosos, traças da morte e cães de caça. Bom, um tema que você já deve estar escutando em comum neste vídeo é o fator da sanidade, então permita-me falar um pouco mais sobre a sua sanidade neste nível. Bom, a sua sanidade diminuirá rapidamente neste nível. Qualquer andarilho
andarilho que entrar nesse nível deve estar atento a isso. A sanidade é tratada como uma típica barra de saúde no nível exclamação/exclamação. Bom, você deve sempre parar e relaxar quando chegar aos corredores azuis, pois eles contêm água de amêndoa e muitos outros alimentos que podem te ajudar a aumentar a sua sanidade. Porém, se a sua sanidade se esgotar, você será caçado pela mãe de todos os medos, onde quer que você vá, e você se tornará um deles eventualmente. Então tente sempre manter a sua sanidade estável. Agora eu vou falar sobre algumas colônias e postos avançados neste nível, porque surpreendentemente existem alguns aqui. Começando pelo posto avançado de Safira. Este é um posto avançado de um grupo desconhecido, embora muitas vezes é dito que eles estão baseados em outra realidade, o que é bem estranho. O grupo é composto por cerca de 30 membros. Ele é moderadamente vigiado, ele está aberto a negociar certos recursos, eles ajudarão os andarilhos de passagem, mas não os deixarão entrar no seu grupo. E eles estão localizados perto da saída azul. O outro grupo no nível exclamação/exclamação é o grupo de expedicionistas dos Backrooms. O grupo consiste em cerca de 5 a 10 membros. Ele é altamente protegido e é muito aberto a negociar qualquer recurso. O grupo dará comida e água aos andarilhos, e os informará sobre o nível, e deixarão qualquer um entrar. O grupo também está localizado em um dos corredores azuis. Enfim, depois de uma longa jornada descobrindo sobre o que esse nível se trata, vamos finalmente falar sobre as entradas e saídas deste nível. Começando, é claro, pelas entradas. Bom, há uma pequena chance de você entrar fazendo um no-clip, ou seja, atravessando o piso do nível 2. Você também pode entrar passando por uma porta destrancada no nível Corra pela Sua Vida. E a última entrada é fazendo no-clipping através de uma porta vermelha enferrujada no nível -1, que também te trará aqui. Bem, agora que falamos sobre as entradas, vamos falar sobre as saídas deste nível. Eu vou falar delas de uma forma numerada, para ficar mais simples de entender, começando pela número 1, que você pode sair através da The Exit. Número 2, também pela saída azul, localizado a 12 km do ponto de chegada no nível, o que levará a um nível aleatório. Número 3, viajando até o limite do nível e subindo a escada, que o levará à Terra Prometida. Número 4, ao passar por uma parede fora dos limites, o que levará ao The Void. Número 5, no-clipping através de uma porta nos corredores azuis te levará ao level -! Número 6, no-clipping através de uma pintura, que o enviará de volta ao nível em que estava antes mesmo de chegar ao nível ! Número 7, ao passar por uma porta de saída falsa localizada a cada 3 km no level ! Você será levado ao The End. Número 8. Tropeçar e fazer no-clip no chão enquanto corre neste nível tem uma pequena chance de te levar ao nível 217. Número 9. Há uma baixa chance de você encontrar um elevador com uma porta aberta. Ele irá levá-lo para o elevador. Se você passar por ele e tentar voltar para ele, a porta estará fechada e você não vai conseguir voltar nesta porta. E por último, número 10. Não entrar em um elevador o levará ao nível 5000, porém isso não deve ser tentado, devido aos perigos do nível 5000. Enfim, muito obrigado por assistirem até aqui. Deixem um like e até a próxima.